Olá, boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente aqui para mais um bate-papo aqui na página do PSTU Nacional. Hoje a gente vai conversar sobre a inflação dos alimentos que a gente viu nessa última semana, por que que isso tudo está acontecendo. E para conversar com a gente, nós convidamos o Nazareno Godeiro, que já está conectado aqui com a gente. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu vou passar aqueles recados. Vocês aproveitam para convidar as pessoas para vir assistir essa live, para compartilhar o link dela nas listas de WhatsApp, nos grupos de Facebook, ok? Quem estava aí desde o começo, a gente estava ouvindo João do Vale, né, um grande cantor maranhense, conhecido como poeta do povo, fez músicas muito importantes do cancioneiro brasileiro, como Pisa na Fulô e Carcará, importante cantor brasileiro aí, era o que a gente estava ouvindo. Bom, o PSTU está também nas outras redes sociais, a gente está no Twitter, está no Instagram, está no YouTube, tem um número de WhatsApp, o link dessas redes sociais estão todas fixadas aí no primeiro comentário. É importante se inscrever no nosso canal no YouTube, marcar para receber as notificações para não perder nenhuma das nossas lives lá. Todas as lives que a gente tem feito estão organizadas lá numa playlist, é só acessar o nosso canal. Caso você tenha perdido alguma, dá para voltar lá e assistir, ok? Tem também o número do WhatsApp aí, se você está acompanhando as nossas lives, não conhece o partido, quer conhecer, manda um oi aí que a gente troca uma ideia, ok? Gente, eu vou pôr então o Nazareno na tela para a gente começar o nosso bate-papo então, ok? Boa noite, Nazareno. Tudo bem? Boa noite, Romerito. Beleza? Como vai? Tudo ótimo. Nós aqui outra vez. E aí, minha gente, tudo beleza? Boa noite para todo mundo aí. Vamos ver se a gente faz um debate bom aqui hoje à noite. Maravilha. Gente, eu estou vendo que o sinal de internet está um pouquinho fraco, né? Ao longo dessas lives a gente tem reparado que nesse horário oscila um pouco mesmo aqui o sinal nessa região, mas daqui a pouco dá uma estabilizada. Ok? Para quem não conhece, para quem não viu nenhuma das outras lives, porque o Nazareno já participou de algumas aqui com a gente, o Nazareno é pesquisador do ILAESE, né, da Secretaria de Formação Nacional do PSTU, e escreveu livros como Neodesenvolvimentismo ou Neocolonialismo, e também um livro sobre o campo, que chama Riqueza e Pobreza no Campo Brasileiro, entre outros livros, todos pela editora Sanderman, pode procurar lá no site dela. Eu já vi que o Jorge está colocando alguns nos comentários aí, pode acompanhar aí, ok? Eu já vi que o pessoal de São Paulo está aí, Diadema, Belo Horizonte, Jacareí, o coletivo de artistas socialistas está assistindo também, o pessoal da Bahia, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Pernambuco, Maringá, Volta Redonda, Zona Leste está comentando aí também. Enfim, quem for chegando vai colocando aí os nomes e a cidade nos comentários que a gente vai mencionando, ok? Bom, Nazareno, para a gente começar a nossa conversa então hoje, essa última semana a gente viu que, né, os preços dos alimentos, particularmente o preço do arroz, né, sofreu uma pressão muito forte inflacionária, teve um aumento que gerou uma onda de indignação na internet, né, muito meme, muito comentário sobre o preço do arroz, que de fato está muito caro, né, mas no geral uma inflação do preço dos alimentos como um todo, o que pesa bastante, né, para um país como o Brasil, está com um desemprego muito alto, a gente está no meio da pandemia, essa disputa sobre o auxílio emergencial, se vai ou não. Enfim, o fato é que o arroz acabou sendo o protagonista, mas há uma pressão pelo preço de todos os alimentos. O que o governo disse diante disso? O que está acontecendo? Como é que a gente pode ver essa situação? O que está acontecendo com a comida no Brasil, Nazareno? Então, Romerito, nós temos dois grandes problemas agora que nós vamos ter nos próximos anos aqui no Brasil, né? Um é o desemprego, né? Que a gente vai ter por volta de 100 milhões de pessoas desempregadas e subempregadas. Então, esse é um tema que, digamos que ocuparia outra live, digamos, eu não vou tocar no assunto, mas é um grande problema no Brasil, certo? A partir de janeiro do ano que vem, que não tem mais o auxílio alimentação e, ao mesmo tempo, vai estar um desemprego generalizado. E o segundo tema é digamos, um salto muito importante no preço e, portanto, o aumento da fome generalizada no país, né? Quer dizer, isso é um horizonte que nós temos agora nos próximos anos no país, e que aqui, no caso, a ideia é tratar sobre especificamente o tema dos alimentos. Não é um tema menor,
certo? Esse tema, esses preços, eles vieram para ficar. Não é uma situação conjuntural que dentro de 2 meses está resolvido, certo? E eu vou tratar de explicar por que isso, certo? Então, é um tema que está em jogo aqui, é justamente a soberania alimentar do povo brasileiro. E nós estamos falando de milhões que não vão ter acesso à alimentação, certo? No país. Então, é uma situação dramática para os próximos anos no país. E justamente esse tema é o que a gente vai tratar hoje. Veja, o fato que a gente tem, nós estamos falando muito do arroz, mas não é só o arroz. Certo? Nós temos um aumento generalizado dos preços dos alimentos, e todos os alimentos. Certo? Então, por exemplo, as carnes tiveram um aumento de 75%, se contar um ano, 12 meses, né? O feijão carioca, 47%, o arroz, 18%, o açúcar, 13%, o frango, 10%. Ou seja, nós temos um conjunto de alimentos no Brasil que está tendo um aumento generalizado de preço. Tá? Então, a explicação é a mais diferenciada, dependendo dos setores sociais que falam disso. Né? Então, veja, nós tivemos o índice de inflação de alimentos foi de 15% nos últimos 12 meses. Certo? Então, é um índice muito alto, levando em conta que a inflação geral está em torno de 2%. Certo? Então, veja, a gente tem uma alta generalizada dos preços dos alimentos no meio da maior recessão da história do país. Certo? Significa uma fome generalizada e vai ocorrer saques em todos os lugares. Não se enganem. Ocorreu essa semana já, eu acho que em São Paulo, certo? E a responsabilidade por esses saques vai ser do Bolsonaro, certo? É importante a gente ter claro isso para saber o que vai ocorrer no país no próximo período. E o governo, ele é responsável por deixar disparar os preços dos alimentos em plena recessão pesadíssima, a maior da história do país. Certo? Talvez até uma depressão que nós estamos entrando no país. E o governo deixa disparar os preços. Certo? Porque ele não tem como atacar o problema, certo? Se ele não há lucro do agronegócio multinacional. Certo? Então, como ele não quer atacar o lucro, ele está inventando, digamos, outras conversas. Então, a argumentação que o governo está dando, certo? E a burguesia está fazendo, certo? É de que, primeiro, uma piada, né? Que ela diz o seguinte: a culpa da inflação é que os pobres pegaram os R$ 600 e começaram a comprar alimento para comer. Então, isso gerou o aumento do preço dos alimentos, certo? Se esse fosse o problema, estava resolvido, porque como ele já baixou pela metade, certo? Então agora já baixaria o preço dos alimentos, certo? Mas tanto não é assim, e o governo sabe disso, que ele está propondo importar o arroz, por exemplo, dos Estados Unidos agora, que a ministra falou agora à tarde, certo? Então, esse leva 2 meses para chegar aqui, certo? O arroz importado. Ele já tem uma contabilidade de que o assunto não é R$ 600, nem R$ 300 que os pobres estão, a população trabalhadora está comprando de alimentos, certo? A outra argumentação que é falada pelos economistas é de que é a lei do mercado, é a oferta e a procura. Então, o que está acontecendo é que está se consumindo muito de alimentos, inclusive devido aos R$ 600, certo? O auxílio do governo, e que os produtos não estão sendo ofertados aqui, eles estão sendo exportados, certo? Aí é uma argumentação importante, certo? É feito por economistas, etc., a demonstração disso, mas eles não explicam por que eles preferem exportar os alimentos. Por que eles não vendem no mercado interno e por que preferem exportar, certo? E a outra questão que eles falam é o seguinte, é que a China está com muita fome, está comprando muito alimento, certo? E principalmente do Brasil, e isso levou aqui ao aumento dos preços devido à procura da China, certo? E tudo bem, é uma explicação também, mas isso não explica por que a abobrinha subiu
em 46% o preço da abobrinha, se o Brasil não exporta abobrinha para a China, certo? Então, as justificativas são todas incoerentes e as que não vão a fundo explicando por que está acontecendo o aumento da inflação de alimentos no Brasil. E se veio para ficar. Então, o Bolsonaro, ele é responsável direto por permitir isso aí. Ainda que joga uma fraseologia, certo? Dizendo, primeiro, eu não vou dar canetada em ninguém. Quer dizer, ele não quer congelar nem tabelar os preços, certo? Nem controlar os preços dos alimentos. Quando é uma obrigação do governo controlar os preços dos alimentos da cesta básica alimentar, certo? Bom, ele diz que não vai dar uma canetada, e depois ele está apelando para o patriotismo dos grandes empresários. Ora, Bolsonaro não sabe que os grandes empresários do agronegócio no Brasil não são brasileiros? Que patriotismo! Ele está pedindo a apelar para o patriotismo de empresas dos Estados Unidos, como o Walmart, por exemplo, da França, como o Carrefour, por exemplo, do Japão, da Inglaterra, da Alemanha. Essas empresas são patriotas do seu país, não são patriotas do Brasil. Então, o Bolsonaro está falando o quê? Patriotismo de quê? Certo? Será que ele não sabe que o Walmart é dos Estados Unidos? Ou sabe e está enganando a população? Certo? Então, problema de canetada, ele dá canetada todo dia. Certo? Ele congela salário mínimo, privatiza correio, fim da aposentadoria, precarização da mão de obra, rebaixamento salarial. Todo dia ele está dando canetada. Só que quando se trata de dar uma canetada no capital internacional, que é o patrão dele, aí ele é pianinho. Certo? Esse é que é o problema de fundo. Então, veja, ele já não tem controle da situação. Por isso que ele está pedindo, ele está apelando. Por quê? Quem pede e quem apela não é um presidente da República. É porque ele não tem controle da situação. Ele não manda mais no país. Certo? Se ele não manda no país, quem manda no país? Certo? Ele não tem força para enfrentar os empresários. Por quê? Esses empresários do agronegócio é base de sustentação do governo dele. Certo? Então, ele não quer e não tem condições de enfrentar esse negócio. Só que quem está pagando o preço alto é a população trabalhadora, que está perdendo o emprego e, além do mais, agora sequer pode se alimentar dignamente na situação que está colocada agora, no meio, digamos, da pandemia e dos grandes efeitos que tem essa pandemia sobre a brasileira e mundial. Né? Então, veja, ele diz que vai zerar as tarifas para importar os alimentos que estão caros aqui. Só que o seguinte, já a Confederação Nacional da Agricultura já falou, olha, isso aí é balela. Por quê? Porque é o seguinte, ele não quer congelar, ele não tem força para congelar ou não quer congelar os preços dos produtos alimentares e vai importar. Ora, ele vai importar pelo mesmo preço que está sendo vendido aqui. Só que ele vai importar dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai vender o arroz dele para nós pelo preço que está sendo vendido aqui agora. Certo? Só que leva 2 meses para chegar o carregamento de arroz, seja dos Estados Unidos ou da Tailândia, etc. E vai vender pelo mesmo preço. Certo? Por quê? Porque o preço está cotado internacionalmente. Certo? Então, vai chegar o preço, um preço alto aqui. Certo? Então, o problema fundamental é que os produtores de arroz preferiram exportar o arroz do que vender aqui. Certo? Então, essa é a decisão. E por quê? Então, o que é isso que eles fizeram? Eles, além disso, eles guardaram o arroz que tem, especulando com o preço para poder aumentar o preço e vender no mercado interno ao preço que vende no mercado externo. Então, o Carcará Sanguinolento, ele reconheceu que tem a especulação. Certo? Ele disse o seguinte, que houve mais exportações, nós sabemos disso, mas os agricultores estão em seu direito, porque estão com prejuízos há mais de 10 anos. Mentira, certo? A taxa de lucro do agronegócio no Brasil é de 30% em média, certo? É uma das maiores taxas de lucro do mundo, certo?
do agronegócio e das grandes empresas do mundo inteiro, uma taxa de lucro de 30% ao ano. Certo? Então, isso é mentira dele que esses produtores estão trabalhando no negativo, no vermelho. Certo? Então, é uma mentira em cima de outra. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, já disse o seguinte, que o arroz está na mão dos produtores, estão com muito dinheiro, eles estão bem capitalizados, e que eles estão guardando o arroz para vender com preço alto. Certo? O que é isso? Isso é especulação. Especulação para arrancar dinheiro da classe trabalhadora, que já não tem mais dinheiro, que não tem como se alimentar. E grandes produtores multinacionais especulando com o alimento do povo, com a cesta básica do povo. E o presidente da República está se fazendo de doido, certo? Dando explicações, etc. e tal, ao invés de enfrentar. Então, ele é responsável, certo, pelo aumento dos preços até que tome uma atitude, certo? E não as explicações ou as falas que ele está fazendo para se explicar com a população para não perder voto, etc. e tal. Só que isso não tem condições, certo? Então, veja, a explicação ele tem que dar, certo? Por que os produtores no Brasil estão vendendo em dólar e preferem vender em dólar e para fora e não vender para cá? Tem que dar uma explicação de fundo. Até agora ninguém deu uma explicação. Ô Nazareno, deixa eu só. Você estava falando sobre o problema dos saques, etc. Essa semana, né, você comentou, teve um saque a um caminhão de carnes em São Paulo. As imagens circularam aí no Facebook, no WhatsApp. É de fato uma cena muito chocante, né? A gente vê como realmente esse problema dos preços afeta muito rápido, né, uma parcela muito grande da população brasileira, né, que é uma semana de preço alto a gente já está vendo o saque, né? Obviamente por uma série de problemas que vem se acumulando aí. Mas deixa eu só mencionar um pessoal que está aqui na live com a gente. O pessoal de Campinas está acompanhando, Fortaleza, Santa Cruz do Capibaribe, Alagoinhas na Bahia, Uberlândia, Nova Lima, Vitória, PSTU ABC, Jaboatão dos Guararapes, Belford Roxo no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte também está aí, Limoeiro do Norte, Joinville, Contagem. O pessoal vai chegando aí, a internet está oscilando um pouco, então o pessoal que está acompanhando em casa aí talvez tenha dado uma picotada, mas a gente está gravando, depois a gente põe lá no YouTube. Nazareno, você estava dizendo sobre toda essa fraseologia, né, do Bolsonaro, que inclusive foi pedir patriotismo para os donos de mercado, né? E a gente teve até um certo estresse essa semana, né? A Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e o Paulo Guedes, né, de um viés todo liberal, de nada intervir, o Ministério da Justiça, né, querendo investigar o problema do preço do arroz, etc., né, da inflação dos alimentos, mas está dizendo que todas essas são explicações, né, não vão ao centro do problema, né, dizer que a China está comendo mais, que está comprando muito, enfim, né, não justifica. Por que então, de fato, tem esse aumento no preço da comida? Né? O pessoal está lembrando aqui nos comentários que não é só o arroz, é a carne, é o óleo, que também está muito caro. Enfim, né? Por que há um aumento generalizado do preço dos insumos alimentícios? Né? Por que isso está ligado ao problema do dólar, como você começou a comentar? Como é que se explica isso de fato, e não com frases soltas? Só antes de responder essa questão, é o seguinte, o governo está numa sinuca de bico importante, porque se ele não resolver esse problema, vai gerar uma crise grande no país, como gerou a greve dos caminhoneiros há 2 anos atrás, certo? E até hoje ele está subsidiando o preço do diesel para poder manter essa base sob controle, certo? Então, se ele não tomar uma atitude séria diante do problema da inflação alimentar, ele vai ter uma crise social profunda no próximo período, né? Como esses saques e principalmente quando acabar esse auxílio que já está para o auxílio que tem, né? Então, nós já vamos ver esse processo. Mas a questão fundamental de porque ninguém consegue explicar, ninguém da burguesia e do próprio governo, eles não conseguem explicar o que está ocorrendo. Certo? E veja, o que ocorre de fato no Brasil é o seguinte, é que o sucesso total do agronegócio é o motivo da desgraça do povo brasileiro. Certo? Então, nós estamos, é um problema que chama a maldição colonial.
certo? Por causa do seguinte, o Brasil, ele foi reconvertido nos últimos 30 anos no celeiro um celeiro do mundo. É a produção de alimentos, de energia e de matérias-primas para o desenvolvimento do mundo. Então, o capital entrou no setor primário do Brasil, comprou a Vale, depois saiu comprando todo o agronegócio, 70% do agronegócio ele comprou. Está comprando a Petrobras, o setor de energia todo, ele está quase dominando totalmente, certo? Então, veja, o capital internacional abandonou a indústria brasileira e centrou nos produtos primários, certo? Em transformar o Brasil no celeiro do mundo. Esse celeiro do mundo, essas multinacionais, utilizam o Brasil para dominar o mercado mundial de alimentos. Da mesma forma que utilizou a China para dominar o mercado industrial do mundo, certo? Transformando a China na fábrica do mundo. Então, são duas partes de uma mesma orientação, certo? Então, veja, o Brasil, junto com a América do Sul, no caso a Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, certo? Se transformou no quê? Se transformou no celeiro do mundo. Então, veja, a gente se especializou em produzir alimentos para o mundo, e matérias-primas e energia. Nós retornamos a uma economia de cunho colonial como de 1500, certo? Então, todo o mercado brasileiro foi preparado, toda a produção do Brasil para exportação de alimentos, energia e matérias-primas, certo? Ao fazer isso, por que o Brasil foi escolhido para fazer isso? Por causa do seguinte, porque nesse momento, o Brasil, no mundo, é o país que reúne mais condições para ser esse celeiro do mundo. Por quê? Porque ele tem muita água, ele tem muita terra agriculturável, ele tem muito ar para a energia eólica, muito sol para a energia solar, certo? Ele tem tudo que é necessário, tem muito minério de ferro, certo? Então, ele tem tudo necessário. E o que ele não tem, como o lítio, por exemplo, tem aqui na Bolívia e no Chile, próximo daqui, certo? Então, veja, ele nesse momento, com o início da retomada pós-pandemia da economia mundial, os alimentos do Brasil, produzidos no Brasil, estão sendo requisitados no mundo inteiro. Então, é o momento de maior sucesso do agronegócio brasileiro, do agronegócio multinacional brasileiro, certo? Só que qual é o problema disso? Esse maior sucesso do agronegócio, das grandes empresas multinacionais, é justamente a desgraça do povo brasileiro. Por quê? Porque toda a produção é para exportação, certo? E a exportação se faz em dólar, certo? Que é a moeda mundial. Então, veja, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, por exemplo, esses países já não têm praticamente lugar para plantar, lugar extra para plantar, certo? A China, muito menos. A China só tem muita parte de deserto, altas montanhas, e a China não tem mais onde plantar no país. Então, tem que consumir, e uma população gigante, né? Então, a China tem 20% da população mundial, mas apenas 7% das terras aráveis no mundo, do mundo, do país, 7% das terras. Então, veja, não tem como a China produzir alimentos. Então, o Brasil e a América do Sul é que vai produzir alimentos para esse mundo todo, certo? E o Brasil produz com uma rentabilidade impressionante do agronegócio. Quer dizer, então, essas empresas multinacionais que tomaram de conta do campo brasileiro estão vendendo produto para o mundo com uma taxa de lucro altíssima, está tendo super lucros, certo? Então, qual é o problema? O problema é que o Brasil, ao se tornar celeiro do mundo, ele vem a mesma maldição colonial que nós tivemos desde 1500 até agora, ou seja, toda a produção do Brasil é mandar a riqueza para fora e ficando a miséria aqui no país, certo? Então, a gente está agora em que o mundo inteiro quer comprar os alimentos produzidos no Brasil.
Então, por isso que a gente tem uma situação de que não é só o arroz. Você, por exemplo, a carne está tendo um aumento grande, o café, todos os cítricos, açúcar, milho, trigo, carne, ovo de galinha, batata inglesa, tomate, cebola, cenoura, aumentos que tiveram grandes, a abobrinha 46%, açaí, alho, batata doce, batata inglesa, cebola, cenoura, coentro, tudo. O coentro aumentou 25%, feijão carioca, fradinho, mulatinho, a manga aumentou o preço 67%. A manga, pelo amor de Deus, aqui no Nordeste é igual a lama, certo? Peixe tainha aumentou 40%. Então, veja, todos os produtos no Brasil aumentaram de forma exponencial nesse período agora recente, certo? Levando em conta os últimos 12 meses. Então, é uma falácia dizer que é o problema do arroz que vai resolver o problema do arroz. Não é esse o problema. Você está tendo inflação em todos os alimentos de forma gigante. E tem a ver com o quê? Porque atrelou o preço dos alimentos do Brasil ao dólar, ao mercado internacional. Então, o preço do alimento no Brasil tem que ser o preço do alimento no internacional. Então, por exemplo, a carne. Você vai comprar 1 quilo de contrafilé no Brasil por R$ 42. Por quê? Porque é o preço internacional. Senão, você não compra, certo? Todos os preços, eles vão ser determinados em dólares, vão ser cotados em dólar. Por isso que está tendo uma inflação no Brasil, porque o real desvalorizou diante do dólar, certo? Então, fica mais barato exportar e fica mais caro importar alimentos, certo? Então, por isso que está dando esse salto monumental nos preços no Brasil. Agora, o Brasil não precisava de maneira alguma atrelar, por exemplo, o preço desses produtos, nem de alimento, nem de combustível, ao preço internacional. Por que não? Porque o Brasil é autossuficiente tanto em alimentos quanto em combustíveis, certo? Então, não precisava atrelar. O Brasil determinava um preço local desses produtos e vendia o preço local. Por quê? Porque, por exemplo, o combustível, a gasolina, aqui no Nordeste nós estamos pagando quase R$ 5 o litro da gasolina. Qual é o custo da gasolina para a Petrobras? Ela sai da refinaria a R$1,10, certo? E é vendida a quase R$ 5. Por quê? Esse é o preço internacional, R$ 5, certo? Agora, o Brasil não tinha que estar linkado com esse preço internacional. Devia vender o litro de gasolina a R$ 2, por exemplo, e ainda tinha lucro, certo? A mesma coisa os alimentos, certo? A carne, todos os produtos alimentícios deveriam ser vendidos por um preço muito baixo aqui no Brasil, porque o custo de produção é muito baixo no Brasil. Então, o que é que está ocorrendo? O que está ocorrendo é que as grandes empresas multinacionais que dominam o campo brasileiro, elas estão vendendo para o estrangeiro com preço alto e tendo um super lucro, certo? Está tendo um super lucro. Esse super lucro é que elas não querem perder. Então, quando elas vão vender no mercado interno, elas querem vender com super lucro, ainda que guarde estocado esse material, especulando para vender num preço alto. Por isso que não é um problema momentâneo, nem de um ou outro produto. Isso vai durar os próximos anos, vai ser permanente aqui no Brasil o aumento do preço dos alimentos devido a isso, justamente porque nós estamos dependendo, digamos, da exportação de produtos alimentícios e depois a importação dos produtos da cesta básica nossa. Então, nós vamos importar caro, certo? De Estados Unidos, dos outros países, quando a gente poderia produzir a preço de custo a R$1 a 1 quilo, R$2 o quilo de qualquer coisa dessa que a gente se alimenta, certo? Então, essa questão é que nem a burguesia, nem o governo está explicando de fundo a maldição colonial do Brasil. Quer dizer, o Brasil, ao ser organizado como uma colônia dos Estados Unidos, houve uma recolonização no Brasil, e toda a economia do país preparada para exportação, para ser o celeiro do mundo, isso é o que está trazendo para dentro do Brasil a inflação mundial de alimentos aqui para dentro do Brasil. Isso é o que está ocorrendo.
Então, o governo, os especuladores preferem ou exportar ou esconder o produto até que tenha um preço bom aqui, certo? E o governo, impotente, não fica desconversando e contando. Então, esse é o problema principal que está tendo no Brasil, ou seja, nós estamos voltando a ser colônias e produtor de matéria, celeiro do mundo. Quer dizer, fabricar riquezas para mandar para o estrangeiro. Essa é a questão de fundo que está colocada com o aumento de preços dos alimentos. Se isso for verdade, nós nos preparemos para os próximos 2 anos, que essa inflação ela veio para ficar, certo? E vem se somar com mais dramaticidade as questões que a gente já tem no país de desemprego e de exploração e de miséria do país. Tanto veio para ficar que eu vou só dar um exemplo para vocês do que, por exemplo, o preço da gasolina se mantém nos últimos 4, 5 anos em torno de 4, 5 reais, certo? Agora, o petróleo chegou uma hora que custava $130 o barril, depois chegou a $30 e o preço oscilou entre 4 e 5 reais durante os últimos 5 anos, 6 anos, certo? Então, esse preço de alimentos que está tendo agora, a inflação, ela não é passageiro. Infelizmente, não é passageiro. Justamente porque todos os alimentos estão ancorados no dólar, que é a moeda que está dominando o Brasil e que está derrubando o Brasil e vai derrubar o Brasil. Ok, Nazareno, você está dizendo aí do problema do preço do combustível, né, da gasolina, e a gente já fez outras lives, a gente conversou, por exemplo, com o pessoal dos petroleiros, né, fizemos uma live com o petroleiro, inclusive você participou com petroleiros de todo o Brasil, e eles estavam dizendo, né, relatando o fato de que o país está entregando as refinarias, né, está privatizando, leiloando as refinarias para começar a importar petróleo bruto, né? Eu acho que tem a ver com esse processo que você está dizendo. E se eu não me engano, naquele seu livro sobre a Vale do Rio Doce, você também coloca uma informação nesse sentido de que a gente exporta minério bruto, né, e importa o minério processado. Então me parece que, né, isso que acontece com os alimentos que você está dizendo também afeta outros setores da economia, né, a produção de minérios, petróleo e etc. Então não me parece que é uma coisa pontual relacionada aos alimentos. Isso Exatamente. de uma maneira geral, isso me parece que tem a ver, me parece não, a pintura que se faz é de que, olha, é um claro entreguismo, né, da riqueza do país para a economia internacional nesse sentido, né? Isso que você fala de a maldição colonial, né, a regressão colonial, a volta da economia aos moldes coloniais. E o governo Bolsonaro, por mais que se diga nacionalista, tem uma postura bem entreguista nesse sentido, né? Você está dizendo aí de entregar tudo para os Estados Unidos, comprar arroz dos Estados Unidos, né? A gente tem outros casos aí, base de Alcântara e etc. Isso, como é que o governo Bolsonaro afeta tudo isso, assim, né? Me parece que ele era um processo que vem de antes, mas o governo Bolsonaro é um catalisador desse processo, acaba acelerando isso. Como é que você vê a inserção do Bolsonaro nesse momento? O Bolsonaro, veja, o Bolsonaro ele veio completar aqui, o projeto do Bolsonaro é um projeto que ele vai ter dificuldade de aplicar pela relação de forças, mas ele tem um projeto o projeto dele é o seguinte, é o projeto da burguesia nacional brasileira associada com os Estados Unidos, com Trump, ou pelo menos com um setor do imperialismo mundial. O objetivo de Bolsonaro é transformar o Brasil numa colônia direta dos Estados Unidos, certo? Com condições de trabalho de semi-escravidão, que é o que? Uma espécie de uberização da mão de obra, ou seja, que as pessoas não têm emprego fixo, não tenham direitos, certo? E produzindo para exportação, certo? Quer dizer, um país que produz riquezas para os Estados Unidos, a produção de matérias-primas, alimentos e energia para os Estados Unidos
e a compra de produtos industrializados, certo? Mais caros. Então, ele para executar esse projeto, desde 1990, é um rebaixamento do Brasil, certo? Porque o Brasil é um país industrial com muito peso. Agora está sendo quebrado, porque eles apostaram na China, para dominar o mundo a partir da China, e o Brasil foi escaneado para voltar a ser produtor de matérias-primas e alimentos. Nisso aí, tem uma desindustrialização do Brasil, a quebra da indústria. É muito evidente essa quebra em dois exemplos. A Petrobras, que estão quebrando a Petrobras, que é a mais rentável de energia do mundo. A mais rentável. Ela extrai um barril de petróleo a em torno de $5 no preço. As outras empresas vai a $15 um barril. Aqui é totalmente rentável essa empresa. Ela está sendo destruída para quê? Exportar óleo. O Brasil está se tornando um dos maiores exportadores de óleo universal, que é um óleo de excelente. Foi para os Estados Unidos, na verdade, a boa parte do óleo cru. Lá foi refinado e o Brasil comprou de volta os produtos refinados, gasolina e diesel, etc., a um preço muito mais alto. Então, o que a gente está fazendo? A gente está exportando a indústria para os outros países e estão ficando com a riqueza do subsolo para mandar para fora, certo? Então, nós estamos quebrando a Petrobras para tornar o Brasil um fornecedor de óleo bruto. A mesma coisa está ocorrendo com a Embraer, certo? A Embraer é uma das empresas mais rentáveis de aviação do mundo. Ela compete com a Boeing, compete com a Airbus, não no tamanho, mas na taxa de lucro, a Embraer ganha de todas as duas, certo? E ela está sendo quebrada por isso. A Boeing não terminou não comprando a Embraer, e a Embraer agora anunciou 2.500 demitidos na empresa. Quer dizer, a orientação da patronal é o quê? É destruir a Embraer. Só que a Embraer é a maior empresa de tecnologia do Brasil, é o último, junto com a Petrobras, são as empresas que desenvolvem a tecnologia de ponta industrial no Brasil. Certo? E elas estão sendo quebradas para quê? Para o Brasil não ser um país industrial e depender da industrialização realizada no exterior, certo? Principalmente nos Estados Unidos. Então, o projeto de Bolsonaro é levar a fundo privatização generalizada, ataque a todos os direitos dos trabalhadores, certo? Até ter uma semi-escravidão, e a entrega de todas as riquezas de graça para o estrangeiro, para o domínio dessas empresas. Agora, inclusive, permitindo que ela aumente o preço dos produtos de alimentos da cesta básica no meio da pandemia, no meio do desemprego generalizado. Quer dizer, então, o projeto dele é um projeto de destruição do Brasil, certo? E por isso que só é possível de aplicar com uma orientação, digamos, uma orientação da força bruta. Porque ele sabe que para aplicar um projeto desse, ele tem que matar 30 mil comunistas, como ele diz, certo? De forma que ele possa fazer tudo o que ele quer sem que tenha nenhuma contestação no país, certo? Então, o que ele vai ter dificuldade de aplicar, mas esse é o projeto dele. Mas é o projeto da burguesia nacional brasileira, que não aposta mais no Brasil. Né? A burguesia nacional brasileira, ela não aposta mais no Brasil. Ela vendeu uma parte importante das suas empresas, se associou com a multinacional, certo? E agora, essas empresas, na verdade, uma parte são gerentes de empresas multinacionais aqui no Brasil, certo? Então, veja, o projeto de Bolsonaro é de levar a fundo a destruição do Brasil que havia antes, que era o quarto país industrial do mundo. Era uma espécie de submetrópole na América Latina. Agora não, é uma reles colônia dos Estados Unidos. Certo? O que ele está fazendo é que ele está disposto a passar por cima numa velocidade impressionante, garantindo essa destruição do Brasil. Essa destruição ela já vem desde 1990 com o neoliberalismo, certo?
Porém, o Bolsonaro está disposto a levar as últimas consequências e é um projeto associado diretamente sob o comando de Trump nos Estados Unidos, certo? Tanto que ele bate continência, tudo que ele faz relacionado. O último episódio agora, que é para rir, certo? Os Estados Unidos, o Trump, elevou as tarifas de importação do aço brasileiro. Então, o aço brasileiro não entra mais nos Estados Unidos porque Trump elevou, e o Trump fez isso com o Brasil e com o Canadá. O governo do Canadá disse o seguinte: nós vamos retaliar e vamos elevar o preço das tarifas igual como o Trump elevou. A resposta do Brasil, sabe qual foi? Disse assim: esperemos que a economia dos Estados Unidos se recupere e possa retirar essa... Isso é o grau de submissão que está colocado pelo governo de Bolsonaro, certo? Então, veja, é um absurdo o que está ocorrendo, porque o Brasil ele é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e o seu povo passa fome. Ele está importando arroz, está importando feijão e exportando milhões de cabeças de gado, suíno, ave, etc., enquanto o povo passa fome. Quer dizer, então é uma situação de que você vai importar feijão preto nós estamos importando, certo? Da mesma forma como nós estamos importando, no caso, trilho de trem, Bíblia, etc. e tal. Agora, veja, a resposta à questão dos alimentos central tem a ver com isso, porque nós estamos nos tornando colônia dos Estados Unidos. Portanto, a moeda que está valendo nos Estados Unidos é o dólar, que está cotando todos os alimentos do país, porque o país já está totalmente dependente do mercado internacional e dominado por multinacionais. Então, a moeda é o dólar, não é mais o real. O real está sendo desvalorizado a cada dia, certo? Então, o Brasil está se tornando o celeiro do mundo. Pra vocês terem uma ideia, a produção a área agriculturável do Brasil, em 80% é para produzir soja, milho e cana. 80% da área agriculturável do Brasil. Enquanto está diminuindo a área de produção de arroz, de feijão e de trigo, certo? Então, o que acontece é justamente isso. Aumenta a produção para exportação de soja, cabeça de gado, capim, etc., e diminui a produção de arroz, feijão e tal. Por quê? Porque nós vamos importar esses produtos, certo? A preço alto, certo? Então, justamente, isso é o que está quebrando o campo brasileiro e os pequenos, certo? Porque esse agronegócio, digamos, a gente encerrando, o agronegócio, ele tem uma alta rentabilidade. Por exemplo, ele permite, com máquinas, com muito investimento, muito dinheiro, etc., permite que um trabalhador produza, digamos, 1.000 toneladas, enquanto que o produtor familiar ele produz 1 tonelada. Certo? Então, a produção do agronegócio é muito superior, certo? Agora, o porém, isso é a custa de quê? Perda de 10 milhões de emprego no campo, certo? Uma máquina substitui 100 trabalhadores, por exemplo. Então, o agronegócio não gera emprego, praticamente, certo? O Brasil é o campeão de agrotóxico e 2/3 dos alimentos estão contaminados com agrotóxico e é o maior produtor de transgênico do mundo, depois dos Estados Unidos, nesse caso. De agrotóxico, nós estamos em primeiro lugar. Certo? Então, veja, custa de tudo isso, que é a destruição do campo brasileiro, do pequeno produtor. O Brasil é o maior produtor de açúcar, de café, suco de laranja, soja em grão, celulose, carne bovina, carne de frango, milho, carne suína, algodão. Quer dizer, o Brasil está se tornando, logo, logo, o maior produtor de alimentos do mundo. Certo? Então, veja, é tão forte a produção para exportação, eu vou dar só uma ideia de, nesse ano, nós vamos produzir, nós vamos exportar, o agronegócio brasileiro vai exportar 313 quilos por habitante do Brasil de alimento. Certo? Então, cada habitante do Brasil, o agronegócio exporta 313 quilos de alimentos para fora. Nesse ano de 2020 ele vai vender, certo? De carne, a carne bovina, suíno e aves,
o agronegócio exporta 31 quilos de carne por habitante. Quer dizer, quase o consumo de carne de toda a população é exportada para os outros países. E 300 quilos por habitante é também, digamos, a população não come 300 quilos de alimentos por ano. Então, o que está acontecendo é o seguinte, está sendo exportado, todo o alimento produzido no Brasil está sendo exportado para o estrangeiro, certo? Em base às grandes multinacionais e exportação de soja, de commodities, né, como eles chamam commodities. E diminui a produção de alimentos da cesta básica, que no caso é arroz, feijão, trigo, esse negócio está diminuindo. Por isso que está aumentando o preço dessa cesta básica. Por quê? Porque está se tornando muito caro a terra, devido ao domínio dessas grandes empresas, e a pequena produção ela está sendo quebrada também, certo? Porque Bolsonaro vetou toda a ajuda ao pequeno negócio. Então, o pequeno produtor do campo só tem uma alternativa, arrendar sua terra para o agronegócio, seja para produzir soja, cana, etc. Então, o pequeno negócio está quebrando, certo? Exatamente porque está sendo comido pela grande produtor, certo? E diminui a produção de alimentos da cesta básica, certo? Então, veja, essa é a situação que está do Brasil. Por isso, isso tudo é feito para que essas grandes empresas tenham super lucros na venda de alimentos para o estrangeiro, certo? E são super lucros mesmo, não é lucro pequeno, porque como o Brasil produz com alta rentabilidade diante de todos os países do mundo, esse lucro extra que é adquirido aqui no Brasil é pegado por essas empresas e depois mandado como remessa de lucro. Tá certo? Então, veja, a solução do problema, então, era muito simples, certo? A gente teria que congelar o preço dos alimentos, certo? Congelar o preço dos alimentos e não permitir que haja essa especulação, certo? Então, veja, essa situação do Brasil, que é a destruição da indústria brasileira e o desenvolvimento como celeiro do mundo, é que está levando aqui aumente o preço dos alimentos da cesta básica. Justamente por quê? Porque está diminuindo a produção desses alimentos no Brasil, porque não interessa para o agronegócio, certo? E quando ela produz, ela quer exportar o produto no preço de dólar do exterior, que agora está muito bom para isso, certo? Então, essa situação, você, como conclusão, se a gente mirar desse ponto de vista, só é possível controlar o preço dos alimentos se você controla as multinacionais, certo? Se você controla o super lucro das multinacionais. Não como o Bolsonaro está dizendo, está pedindo, por favor, que reduza a margem de lucro. Isso não, tem que controlar esse super lucro e cortar esse super lucro drasticamente, certo? Só que justamente para ele fazer isso, ele tem que romper com essa dominação colonial que está colocada sobre o Brasil, que está nos últimos 30 anos, tá certo? Então, veja, só é possível controlar os preços se você for controlar a produção de alimentos, e você tem que recuperar a soberania nacional para isso. Você tem que dominar e se enfrentar com as minas, no caso, o Brasil hoje em dia. Ele está fazendo o contrário. Certo? Ele está atacando que produz 70% do feijão, 87% da mandioca, 58% do leite. Então, ele está atacando o pequeno produtor, certo? E favorecendo o grande agronegócio, que é a base de sustentação fundamental dele. Para isso, ele é obrigado a fazer essa fraseologia que ele está falando, certo? Que ele está fazendo aí esse malabarismo verbal que ele está fazendo, tá certo? Então, o problema fundamental, resumindo, todo o campo brasileiro está subordinado à produção de commodities, e aí nós perdemos a soberania alimentar, energética e nacional. Ou seja, a gente não decide mais o que produz, o que come, o que exporta, o que importa, a gente não decide mais absolutamente nada no nosso país, certo? E
Bolsonaro veio para garantir esse projeto, que é um projeto dos Estados Unidos a ferro e fogo, certo? E nisso é o que nós estamos aqui nesse momento. Perfeito. Nazareno, mas você está dizendo, ok, né? As terras agriculturáveis, né, que a gente tem no Brasil, está dizendo, sobe o preço, né? Elas começam a ser dominadas pela grande indústria, né? Grandes proprietários. Tudo isso para produzir commodities para exportação, vinculado ao preço do dólar e etc. Ok. Mas Bolsonaro me parece que consolida um processo que vem de antes. Né? Por que eu estou dizendo isso? Você disse que o próprio, né, o Brasil vem sofrendo esse processo desde do neoliberalismo, né, a redemocratização, o fim da ditadura militar. Eu sei que, por exemplo, né, FHC, se não me engano, teve uma destinação relativamente alta de terras para a reforma agrária, né? O governo Lula, o primeiro governo Lula, eu não sei, os dados são um pouco contraditórios em relação a isso, mas tem um aumento do número de famílias assentadas, mas eu acho que porção de terra é um pouco menor que o Fernando Henrique. Consenso, o governo Dilma já não fez mais nada para a reforma agrária, né? Inclusive pôs a Cátia Abreu lá, que todo mundo conhece aí, ó, a alcunha que ela tem, né, a garota do agronegócio aí, e Temer, Bolsonaro, então, tipo, passaram longe de qualquer projeto de reforma agrária no país. E a gente sabe que boa parte da comida que o brasileiro consome é produzido pela agricultura familiar, né? Modelos de produção que não são esses de commodities, né? O Brasil, a gente pode dizer que o Brasil passa por uma espécie de contra-reforma agrária nesses últimos 30 anos, que vem sendo desmontado, né, que todo esse potencial de produção do Brasil está sendo voltado para a produção de commodity. É isso? É essa a discussão que você está fazendo? Há uma contra-reforma agrária A no país? palavra, a palavra certa você falou. É uma contra-reforma agrária nos últimos 30 anos. Você foi preciso, certo? Na verdade, o ataque, nós tivemos, começou com o FHC, o agronegócio começou digamos, a ter um desenvolvimento no campo com o FHC, com o início do neoliberalismo. Porém, o auge do agronegócio foi com Lula em 2008. Vocês se recordam, vamos de recordar, que foi o período justamente de boom das commodities no mundo inteiro. Foi o período que o Brasil cresceu, por exemplo, em 2010, cresceu 10%, justamente porque os preços das commodities estavam muito altos. Então, o Brasil estava exportando muito commodities e estava ganhando muito dinheiro. Então, Lula disse nesse período, o auge desse agronegócio foi em 2008, certo? Lula disse aí nesse ano, disse o seguinte, os usineiros são os heróis nacionais, certo? E nesse momento, 2008, era quando o agronegócio multinacional estava comprando as usinas principais e as terras no Brasil, certo? Então, para ninguém dizer que, como eu sou suspeito para fazer um balanço do PT, nesse caso, eu vou botar o balanço, eu vou ler aqui o balanço que o Stedley, que é um dos grandes dirigentes, é o principal dirigente do MST e também petista, certo? O balanço que ele fez em 2012. Vamos ver o balanço dele, abre aspas, ele diz assim, nos últimos 10 anos, quer dizer, de 2002 a 2012, já sob o governo do PT, nos últimos 10 anos, não houve avanço em termos de reforma agrária. Nos últimos 10 anos, se ampliou a concentração da propriedade da terra. E pior, concentrou, inclusive, nas mãos de empresas de fora da agricultura e do capital estrangeiro. O governo Dilma, continua estéril, não conseguiu nem resolver o problema social. 50 mil famílias que estão acampadas, algumas há mais de 5 anos, ao longo de estradas brasileiras. Portanto, o governo Dilma abandonou a reforma agrária, iludido com o sucesso do agronegócio, que produz, ganha dinheiro, mas concentra a riqueza e a terra e aumenta a pobreza no campo. Fecha aspas.
Esse é o balanço demolidor de Stedley com os governos do PT, certo? E o Lula, durante o governo de Lula, foi que deu o salto do agronegócio no Brasil, tá certo? E do agronegócio no Brasil, ele também teve um elemento que foi a desnacionalização da terra e das empresas, certo? Então, o capital nacional era dono de 90% dos negócios do campo, das usinas, de cana, etc. O que ocorreu foi o seguinte, é que a maioria dessas famílias, que eram famílias antiquíssimas, que tinham esse negócio, venderam o negócio, certo? E ou se associaram com uma porção menor do capital, ou se tornaram gerentes dessas empresas, certo? Então, isso se passou com grandes nomes da agricultura no Brasil, como a família Biagi, Junqueira, Rezende Barbosa, Abílio Diniz, por exemplo, a família Ometo, inclusive agora, ontem, o Rubens Ometo Silveira Melo, que é um grande empresário que vendeu uma parte do seu negócio para a Shell, tem um acordo com a Shell e a Exxon, certo? Com a Raizen, que é a fachada, digamos, desse acordo. Ele falou o seguinte, que ontem ele disse, ele tem certeza que a Amazônia vale ouro e adverte que isso precisa ser precificado. Quer dizer, ele está dizendo que a Amazônia vale ouro. E isso é um empresário nacional que vendeu parte do seu negócio, se associou com as multinacionais para o domínio, digamos, do mercado de combustíveis, etc. E agora diz o seguinte, a Amazônia vale ouro, tem que botar preço nela. Você bota preço numa coisa para quê? Para vender, né? E quem é que vai comprar a Amazônia? Vou pegar 20, 50 conto, 200 conto e vou comprar a Amazônia? Quem tem dinheiro para comprar a Amazônia é o grande capital multinacional, que ali tem riqueza de tudo que é tipo, certo? Inclusive está vendendo a Petrobras lá, mas vai a madeira, depois tudo que tem na Amazônia, mineração, a água, certo? Porque a água vai ser um dos bens mais importantes dentro de 30, 40 anos, certo? Então, ele está propondo o quê? Botar preço na Amazônia para vender a Amazônia, certo? E isso quem é? É um dos grandes nomes da burguesia nacional. Então, veja, essa burguesia nacional, ela se associou com o capital em menor escala ou se tornou gerente dos trabalhos do serviço multinacional, o quê? Para o agronegócio no Brasil, para esse Brasil como celeiro do mundo. E as multinacionais dominaram o projeto. Lula, FHC, Lula, Dilma, Temer e o Carcará sanguinolento, eles foram cúmplices de destruição do campo brasileiro, de desnacionalização e de contra-reforma agrária no Brasil. E isso levou à expulsão de 11 milhões de pequenos proprietários do campo e à geração de 5 milhões de sem terra no campo. Então, nós estamos falando de 16 milhões de famílias, certo? Que vieram uma parte importante para as cidades. Então, a reforma agrária, as periferias da cidade, na forma de reforma urbana, que hoje a gente tem 78, 80 empregados, justamente que foram expulsos, uma parte importante expulsos do campo, certo? Então, veja, é um projeto de destruição do país, certo? E é levado a cabo pelas multinacionais. É um projeto para quê? Produzir riqueza para levar para fora. E a burguesia nacional aceitou o papel de saquear os negócios do Brasil. É um negócio chamado Brasil e que está todo mundo saqueando e levando as riquezas para fora. E essa burguesia nacional aceita esse papel tranquilamente. E quem é Bolsonaro? Bolsonaro é o capitão do mato, escolhido por essa burguesia e por Trump, por um setor do imperialismo, para levar a cabo a destruição do Brasil, certo? O rebaixamento do Brasil dentro do mundo. E nós estamos exatamente no processo do que está acontecendo. Então, nós podemos dizer que Bolsonaro
o Carcará Sanguinolento, está levando o projeto numa velocidade impressionante e com determinação, um projeto que vem desde FHC com o neoliberalismo. Ele simplesmente pretende arrematar a obra de destruição do Brasil. Mas isso não é da cabeça dele. Isso aí é um projeto da burguesia nacional que agora não aposta mais no Brasil. Então, eles não estão investindo mais no Brasil. Eles venderam o negócio dele para as multinacionais e as multinacionais investem menos no país do que o que mandam de remessa de lucro para seus países. Então, o Brasil ele está sendo saqueado da mesma forma como foi saqueado nos últimos 500 anos no Brasil. Isso é o que nós estamos vendo. E o Bolsonaro é apenas o capitão do mato, e o termo é preciso, certo? É capitão do mato do Trump e desse setor do imperialismo para destruir o Brasil. Tá certo? Então, o projeto não é... Bolsonaro não é digamos, um tipo louco, sozinho que está, certo? Na minha terra, doido é quem rasga a nota de 100, agora as de 200, né? Na minha terra, doido, ele não rasga dinheiro dele, não, ao contrário. Ele tem até que explicar os 89 mil, como é que foi parar na conta lá, mas ele não rasga dinheiro, ele recebe uma ruma de dinheiro em conta que ele tem, certo? Então, ele não é louco, não, ele tem um projeto. Do ponto de vista político, é difícil a aplicação, certo? Por quê? Porque você destruir um país sem oferecer nada em troca é muito complicado, vai sofrer uma oposição muito grande. Então, ele tem que ficar jogando com a plateia, tá certo? Mas aí você tem um claro o seguinte, esse é o projeto dele. E ele está determinado a aplicar esse projeto de forma violenta. Hoje, ele não tem condições de aplicar um golpe militar. Por quê? Porque a burguesia não está com esse projeto agora, nesse momento. Não crê que é necessário. Então, está disciplinando ele, aquietando ele, para que ele não faça uma aventura golpista, porque uma aventura golpista pode dar errado. Em 2003 deu errado na Venezuela. Quase que a burguesia perde o controle da Venezuela em 2003, certo? Com um golpe militar que fracassou, porque a população foi para as ruas, derrubou os golpistas e, digamos, em 2 dias, o país ficou sob controle da população. Teve que buscar o Chaves, que já tinha ido para o exílio, de volta para lá, certo? Então, veja, mas a burguesia, ela está tateando o terreno, e esses militares que estão no governo, eles sabem que não tem como dar um golpe agora. Por quê? Porque 90% da população é contra. Uma parte da burguesia é contra, uma parte do imperialismo é contra. E nesse momento, vamos administrando aqui até que surja uma oportunidade em que a gente possa fazer. Agora, o projeto dele é um projeto sério. Por quê? Porque está embasado na vontade de um setor do imperialismo e da burguesia nacional, certo? Então, ele não é uma figura solta no ar que vai ser derrubado com um simples sopro, certo? Mas, então, esse é o papel dele. Agora, ele pode executar esse papel por quê? Porque os governos antecessores já iniciaram o processo de destruição do Brasil, certo? Por exemplo, a destruição da Petrobras, que ele está levando a cabo sistematicamente no maior processo de privatização da história da empresa, ele está levando por quê? Começou com Bendini, em 2014, 2015, no governo Dilma, certo? Que foi o desinvestimento, o leilão de Libra, etc., etc. A terceirização generalizada, até 80% da mão de obra da Petrobras ser terceirizada. Então, a destruição da Petrobras, ela vinha de antes. Ele só se apoiou nesse processo e agora ele está levando as últimas consequências. Então, ele consegue aplicar esse projeto porque anteriormente se criou as bases para ele poder desenvolver esse processo. E, por fim, demonstra o quê? Que só quem está contra a destruição do Brasil é a classe trabalhadora brasileira. Os pequenos produtores que não têm interesse na destruição do Brasil, os intelectuais, artistas, etc. e tal, que são contrários à destruição do Brasil. Mas a burguesia nacional e os grandes empresários mundiais, etc., são a favor. Os militares, inclusive, por exemplo, os militares que eram ditos que eram nacionalistas falsos, mentirosos,
tiveram a favor da venda da Embraer para a Boeing e agora estão a favor da destruição da Embraer. Então, esses militares, todos foram formados lá nos Estados Unidos. Todos. A formação intelectual e militar deles não é feita aqui, é feita nos Estados Unidos. Certo? Então, todos eles batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Apenas não fazem isso publicamente. Certo? Mas essa é a verdadeira função desses militares. Tá? Se bem que tem um aí no Comando do Sul lá que foi se apresentar para o Trump lá, foi uma vergonha, né? O general americano dizendo do general brasileiro que estava servindo lá. Nazareno, deixa eu só mencionar mais um pessoal que está acompanhando a live aqui com a gente. Tabuleiro do Norte está assistindo, São José dos Campos, Belém, Pará, Goiânia está aí, os metalúrgicos do norte de Minas estão acompanhando aqui também. Sabe que você mencionou a Raizen? E o pessoal me desculpa, mas eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu estou aqui no interior de São Paulo. Eu até estava conversando com o pessoal outro dia que tem uma característica aqui no interior de São Paulo, que são as linhas de trem que ainda ficaram, né? Ainda passam trens, embora não levem pessoas, as linhas de trem ficaram ativas e passam trens, né? E eu moro numa cidade pequena aqui no interior de São Paulo e eu estou no 6º andar. E aí eu vejo, como a cidade é pequena, eu vejo o fim da cidade, né? Do 6º andar eu consigo ver o fim da cidade. E tudo que tem ao redor da cidade é cana. Cana para todos os lados, literalmente, eu não estou sendo exagerado, é cana, a cidade é cercada por cana, né? E tem esse trem que cruza a cidade. Aí esses dias eu estava dando uma olhada, falei, não, vou dar uma olhada nisso aqui, né? Aí você estava falando da Raizen, eu lembrei porque a Raizen é controlada por uma empresa chamada Cosan, né? Que controla uma empresa chamada Rumo, que é a dona do trem que passa aqui, né? Que é dona também da usina, né? Que processa toda essa cana, que é dona também, inclusive, da própria cana, né, que fabrica os próprios agrotóxicos, né, a Raizen produz insumos agrícolas, né, que são usados nessas plantações, né, e a Cosan é dona também de uma empresa de gás, que é o gás que fornece encanado para os prédios. Né. Ou seja, né, e tudo isso é sob o controle da Cosan, que em última instância é negociada na Bolsa de Nova York. Né. Ou seja, tudo que eu vejo aqui da janela de casa, do alto do 6º andar, pertence à Cosan. Tipo, tudo que eu olho pela janela é da Cosan e está sendo negociado na Bolsa de Nova York, né? Ou seja, né, e também é a sócia da Shell e da sócia da Exxon. Shell, Tá? a Raizen Isso é aí. junto com a Cosan e Shell. Por trás da Cosan tá a Exxon e tá a Shell. E é um negócio, tipo assim, tipo, eu acordo e olho pela janela, é o que eu vejo, né? Eu acho que né, não dá nem para fingir que é discussão de maluco, né? É uma coisa bem concreta, assim. Mas enfim. Ó, sim, não. Você falando do tema daí do interior de São Paulo e das usinas de cana, esse livrinho aqui, ele faz uma análise justamente das usinas de cana do interior de São Paulo e mostra como o agronegócio tomou de conta de tudo. A substituição dos cortadores de cana por máquinas, onde uma máquina substitui 100 trabalhadores. Então, aqui eu analiso justamente essa transformação do agronegócio, essa modernização do campo brasileiro, em detrimento do ser humano, certo? Mas o que você fala da Raizen e da Cosan, certo? É o que ocorre com todo o campo brasileiro, não é só no interior de São Paulo, tá? Então, por exemplo, você tem quem domina o campo brasileiro, só para ilustrar esse tema que você começou a falar. A comercialização de produto é dominada pela Bunge, Cargill, ADM e Luiz Dreyfus, que são empresas estrangeiras. A produção de cana-de-açúcar e etanol é Copersucar, Raizen, Luiz Dreyfus, ETH e Terreos, que a maioria são estrangeiras. Depois você tem a citricultura, dominada pela Cutrale, que é a Coca-Cola, a Citrosuco e Luiz Dreyfus, que são estrangeiros. A comercialização de supermercado é dominada pelo Carrefour, que é francês, Walmart, americano e Bom Preço, certo? Esse domina a comercialização. O frigorífico é a JBS e a BR Foods domina aves e suínos, certo?
Aí vem Monsanto, Syngenta e DuPont, dominam a tecnologia de semente transgênica. A Ambev, que é estrangeira belga, domina bebidas. Nestlé, Unilever, domina os alimentos industrializados. BASF, Heringer, Bayer domina a agroquímica. Suzano, Fibra e Klabin na madeira e celulose. Souza Cruz domina o fumo. Então, aqui está tudo dominado. Certo? A responsabilidade pelo que está ocorrendo no Brasil é dessas empresas aqui. E elas estão tendo super lucros no campo brasileiro, ao transformar o campo brasileiro, digamos, no celeiro do mundo. Certo? Então, é a maior contradição que a gente tem na história, não maior porque desde 1500 a gente passa por isso. Mas o seguinte, o Brasil, dentro de 2, 3 anos, vai ser o maior produtor de alimentos do mundo, enquanto seu povo está morrendo de fome. Certo? Esse é o quadro do Brasil. E a responsabilidade é dessas empresas e do seu capitão do mato, que é responsável, que é um homem dessas grandes empresas. Certo? E responsabilidade da burguesia nacional, que é sócia dessas empresas, digamos, na exploração do campo brasileiro. Certo? Então, a destruição de emprego, a destruição da pequena propriedade, a perda da soberania alimentar, da soberania nacional, da soberania energética, é tudo responsabilidade deles. Certo? E é justamente o preço de alimentos, tudo que ocorre no país, no campo, é responsabilidade dessas grandes multinacionais. Inclusive o preço dos alimentos que está dando agora no Brasil, essas empresas é que produzem, é que garantem e querem especular em cima da fome do povo brasileiro. Perfeito. Eu estava falando desse problema da Cosan, você falou a Cutralha, eu lembrei, a Cutralha fica aqui do lado também, a sede dela fica em Araraquara, são 30 quilômetros aqui, mas 30 quilômetros é tudo da Cutralha, né? Tudo laranja. Né? Essa é a realidade que eu estou vivendo aqui no interior. No centro aqui. Aliás, o Nazareno falou de um livro que chama Riqueza e Pobreza no Campo Brasileiro, né? Foi publicado pela editora Sanderman, o Jorge acabou de compartilhar o link aí nos comentários, quem está acompanhando a gente, tiver interesse no livro, o Jorge acabou de postar o link aí. Nazareno, deixa eu só ler uma pergunta aqui, que talvez fuja um pouco do tema, mas é um tema que está quente, eu acho que vale a pena. É uma pergunta que o Rubens Donizete fez, lá de Goiânia. Ele está perguntando sobre como é que você vê a fala do Lula sobre o 7 de setembro, de dizer sobre a independência do Brasil, né, o novo pacto e etc. Né? Como é que você avalia essa declaração do Lula sobre esse problema de uma nova independência para o Brasil? Eu acho que é uma boa pergunta. O Lula ficou para trás e não notou ainda. Mas é muito importante. O Lula foi formado como um grande quadro digamos, político. É um dos principais políticos da classe trabalhadora mundial, certo? E que se passou para o lado do inimigo, certo? Mas é uma figura política muito inteligente. Agora, o PT agora, que está na oposição e sendo atacado, ele está apresentando saídas que poderia já ter realizado quando estava no governo, certo? Não adianta o PT agora, o PT disse que vai apresentar um programa agora de redenção do país, de reorganização do país, certo? Só que o PT, se quisesse fazer isso, teria feito quando era governo, tá certo? Então, por exemplo, a quebra da indústria nacional se deu em base a que nos 14 anos do governo do PT, iniciou com o Fernando Henrique Cardoso, mas deu um passo importante à desindustrialização do Brasil, certo? O campo brasileiro, eu demonstrei já a responsabilidade do PT, certo? O PT, eu não coloquei outros elementos, mas, por exemplo, vocês sabem
que o PT garantiu a ida do Exército Brasileiro para ocupar o Haiti. E era para os Estados Unidos ir ocupar. E no lugar dos Estados Unidos foi o Brasil. E o Lula, tanto o Bush dizia assim, abraçando o Lula, chorando no ombro do Lula, dizia: ele é de esquerda, mas eu gosto dele. Isso o Bush, que invadiu o Iraque lá. E o Obama dizia de Lula: ele é o cara. Por que esses representantes do imperialismo norte-americano elogiavam Lula? Justamente porque Lula e o PT no governo foram instrumentos da recolonização do Brasil. Certo? O processo, por exemplo, a Petrobras, o peso que a Petrobras tem no Brasil é imenso. 13% do PIB do Brasil depende da Petrobras. Quando descobriu o pré-sal, o PT deveria ter retomado a Petrobras 100% estatal. Certo? E poderia ter feito isso. Poderia ter feito. Tinha que recomprar as ações que foram vendidas para o estrangeiro, tinha que fechar o capital e tornar totalmente estatal. Certo? Só que o PT não tinha esse projeto. O projeto do PT era administrar o capitalismo brasileiro distribuindo renda. Quer dizer, as grandes empresas multinacionais, como as automobilistas, todos ganhando muito dinheiro, e ele pegava uma pequena fração desse dinheiro, que era 13 bilhões nesse momento, e dava de Bolsa Família. Certo? Então, é tão demonstrado a falsidade desse programa que até o Bolsonaro está pegando o programa de Lula, que é o Bolsa Família. A gente está dizendo que vai pagar mais família do que o Lula fazia. Então, o Lula e o PT fizeram uma contra-reforma agrária, entregaram a independência do Brasil, certo? O Brasil foi recolonizado basicamente no seu governo, apoiado pelos Estados Unidos, certo? Não teve nenhuma briga do Brasil com os Estados Unidos. Quem invadiu o exército brasileiro que foi para o Haiti, sabe quem era o chefe das tropas? O general Heleno, esse mesmo que está na chefia do governo de Bolsonaro agora, certo? Então, veja, o PT, se tivesse, por exemplo, o tema da precarização, dizendo que vai gerar emprego, desenvolvimento do Brasil. O PT gerou 20 milhões de empregos no auge da economia de crescimento. Os empregos ganhando salário mínimo, certo? Os empregos sem direitos, quer dizer, houve uma flexibilização geral, uma terceirização geral da mão de obra durante o governo do PT, certo? Então, o PT, tudo que o PT prometer agora, ele vai fazer como? Se ele, quando estava no governo, num momento de auge do Brasil, descoberta do pré-sal, boom de commodities, desenvolvimento da indústria brasileira de abacate, ele não fez. Ele fez o contrário. Certo? Então, por exemplo, o Lula disse: bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. Não sei por que eles estão reclamando. E é verdade. Certo? A dívida externa, a dívida interna e externa saltou para 5 trilhões no governo do PT, depois de pagar trilhões e trilhões para os banqueiros. Certo? Então, o PT, com sua utopia de transformar o Brasil de braços dados com a burguesia e com o imperialismo, levou a quê? A que o PT se perdesse na história, que passasse para o lado de lá. Não mudou o Brasil, piorou o Brasil no último período e continuou a destruição do Brasil. Certo? Hoje nós temos 78 milhões de desempregados e subempregados e uma parte da responsabilidade é do PT. É do PT, sim. O que deveria ter feito o PT? Ter enfrentado a burguesia e o imperialismo para garantir o que ele prometia quando ele subiu. Reforma agrária, tirar dinheiro dos bancos para desenvolver o país, um monte de coisa que ele prometeu, desenvolvimento da indústria brasileira, etc. e tal. O PT, ao invés de fazer isso, sabe o que ele fez? Ele foi promover, transformou o JBS no maior frigorífico do mundo com dinheiro público. Certo? Isso foi o que ele fez. E a JBS, o que é hoje? O maior frigorífico do mundo, exportador mundial de tal, e é justamente um dos elementos que a gente está discutindo aqui, justamente de criticar o aumento do preço da carne. Nós temos 215 milhões de cabeça de gado, boa parte é do JBS, certo? Uma cabeça de gado para cada habitante. E nós podemos consumir carne? Desde quando?
A gente, se não podia antes, imagina agora, certo? Imagina agora. Quando é que você vai consumir mais carne de vaca? Então, veja, o PT, então a Lula, ao prometer redimir o país, ele propõe o quê? Enfrentar os grandes capitalistas que dominam o campo, que estão fazendo isso aqui, reestatizar a Vale do Rio Doce, que, aliás, Lula ia ter feito, sabe por quê? A Vale foi privatizada em 1997 de forma irregular por Fernando Henrique Cardoso. Na lei de privatização da Vale do Rio Doce, dizia o seguinte: quem coloca o preço não pode comprar. E justamente o que ocorreu, quem colocou o preço da Vale, 3 bilhões de dólares, foi o Bradesco. E o Bradesco foi um dos compradores. O Lula poderia, assim que assumiu, dizer o seguinte: a Vale vai ser, nós vamos cancelar a privatização da Vale. Por quê? Porque foi ilegal o processo feito, certo? Ele, numa boa, disse, não, vamos deixar como está. Ficou até amigo da Vale privada, do presidente da Vale, etc, etc. Então, com a Petrobras, deveria ter feito a mesma coisa. Então, para desenvolver o Brasil, ele tinha que enfrentar o imperialismo, ele tinha que enfrentar a burguesia nacional que entrou na linha do neoliberalismo. A linha do neoliberalismo destruiu o Brasil. Ele, ao invés de enfrentar os ricos, ele ficou dizendo, não, eu vou distribuir renda, vou distribuir renda, vou distribuir renda, etc, etc. Não teve distribuição de renda no Brasil, não teve. Pobre continuou mais pobre, rico continuou mais rico, certo? Essa é a demonstração, é evidente. O Brasil ficou mais submetido ao domínio internacional, igual no governo do PT, certo? E hoje nós temos essa situação. Se o PT tivesse dado uma guinada, enfrentado o imperialismo, enfrentado as grandes empresas multinacionais, enfrentado a burguesia nacional, poderia ser diferente hoje, porque não teria subido Temer no lugar. Não teria subido, poderia ter tido um golpe militar, mas aí não seria o que ocorreu aqui, certo? Um golpe militar ia para o exílio, ia fazer o diabo, mas não o que aconteceu. Certo? Ele desmoralizou, por quê? Porque ele chegou no poder e ele preferiu, como se diz, adorar o bezerro de ouro, certo? No poder, do que enfrentar, expulsar os vendilhões do tempo, certo? E ele preferiu ficar de braços dados com os ricos, certo? E esqueceu a sua classe, a classe sofrida. Então, esse erro que ele cometeu, e eu vou dizer erro por educação, certo? Para não ofender ninguém, certo? Mas essa traição feita pelo PT ao povo brasileiro não vai ser perdoado jamais, certo? E mesmo que Lula volte ao poder como produto de uma crise muito grande no país, que não tenha mais controle nenhum, será a única condição de que a burguesia utilize Lula novamente, nunca vai ser a mesma coisa de quando o governo chegou, quando o PT subiu no governo. Por quê? Porque o PT queimou todos os seus fusíveis em 14 anos de governo. E ele demonstrou que não mudou o Brasil, e o Brasil piorou sob o governo do PT e está piorando até hoje no país. Então, o discurso do Lula é tentar retomar um passado que não volta mais. E não tem credibilidade nenhuma. Porque qualquer um pode perguntar, por que você não fez quando estava no governo? Né?
Só um segundo. É, Desculpa, Nazareno. sim, diga. Eu estava sem som, eu vi agora. Eu vou repetir muito brevemente a pergunta. Eu li a pergunta do Ângelo Giuseppe, que diz que o aumento do preço dos alimentos causa sofrimento ao povo, né? E o que o PSTU tem a oferecer diante disso. E aí eu perguntei ao Nazareno qual a perspectiva socialista para o problema do preço do arroz e para o problema do campo. Desculpe, Nazareno, erro meu, mas vai lá. É, não, a proposta é muito simples dos socialistas, certo? Do PSTU, de fácil execução, digamos, se houver disposição de enfrentar os poderosos. A proposta que saiu no jornal Opinião Socialista desta semana, que vocês podem baixar aí, saiu uma proposta de programa emergencial para o Brasil, certo? Em que o PSTU apresenta suas propostas. Relacionado a esse tema, tem um item que fala alimento para todos e todas. Esse não é um tema menor dos próximos anos que nós vamos ver aqui no Brasil. Então, qualquer trabalhador brasileiro, qualquer organização social, política, cultural, de qualquer forma, tem que ter uma proposta relacionada ao tema dos alimentos, da soberania alimentar no Brasil. Por quê? Porque nós vamos ter muita gente morrendo de fome no Brasil, certo? E vai ser um dos elementos, junto com o emprego ou o desemprego, catalisador de grandes enfrentamentos de classe que nós vamos ter no próximo período. Então, a proposta imediata que a gente teria, primeiro era o seguinte, era um congelamento geral dos preços dos alimentos no Brasil, certo? Principalmente da cesta básica. Então, nós levantamos uma proposta que era o seguinte, abertura de restaurantes populares servindo alimentação de R$ 1 em todas as cidades do Brasil, localizada nos bairros periféricos e favelas, para empregar milhões de trabalhadores e trabalhadoras, reservando a 70% das vagas para mulheres e negros, utilizando alimentos da agricultura familiar, que seria cadastrados e organizados em cooperativas estatais, dentro de um plano de reforma agrária no país. Certo? Então, uma proposta simples, em toda favela, em todo bairro popular, em toda a periferia, a gente teria produção de alimento, de alimentação a R$ 1, digamos, o preço, subsidiado e produzido pela pequena agricultura no campo, que estaria organizado em cooperativas e baseado num plano de reforma agrária nacional, certo? Isso aí teria que ser, então veja, no, é um programa de guerra, digamos, certo? Junto com isso, nós teríamos que reconverter a produção do agronegócio para produzir alimentos da cesta básica do país, certo? Sem transgênico e sem veneno, em grandes quantidades para ser vendida à custo. Então, junto com a produção da agricultura familiar, teria a reconversão da produção. Por exemplo, a produção de soja no Brasil. Para que nós vamos produzir milhões de toneladas se a gente não se alimenta de soja? Certo? Então, a gente teria que reconverter a produção disso aqui para garantir o abastecimento alimentar da população e a soberania alimentar. Para isso, a gente também necessita acabar com os atravessadores. O que são os atravessadores? São justamente os grandes produtores que compram, que produzem e depois levam para as redes de supermercado que vão vender a um preço caro. Nós teríamos que partir para a estatização das grandes redes de supermercados estrangeiros e nacionais também. Toda a distribuição de alimentos tinha que ser controlada pelo Estado, certo? Desde a produção do pequeno produtor até a grande produção agroindustrial feita nessas empresas sob controle de trabalhadores que seriam funcionários públicos, seriam trabalhadores estatais, como é da Petrobras ou de outras empresas estatais, certo? Então, você teria o controle da produção e da distribuição desses alimentos, de forma que se pudesse produzir alimentos de forma barata para toda a população e acabar com a fome no Brasil. Porque a fome no Brasil não é só a pessoa que não depende da própria alimentação das pessoas. Certo? Então,
que tipo de alimentação que tem as pessoas. E toda a classe trabalhadora tem todo o direito de ter uma boa alimentação, porque é ela que produz as coisas no país. Por que ela não pode ter uma boa alimentação? Bom, então, para isso, tinha que romper com o preço em dólar, congelar o preço da cesta básica. Para poder dominar os supermercados, tinha que romper com o domínio multinacional através da estatização e nacionalização da produção e distribuição de alimentos. Tinha que fazer uma reforma agrária e o incentivo à produção de alimentos, certo? O Estado comprando toda a produção dessa pequena propriedade, certo? E incentivando, dando, como se diz, investindo com crédito, com maquinário para essa produção da agricultura familiar e dos pequenos produtores, e a compra de toda essa produção pelo Estado, certo? Para garantir a alimentação para todo mundo, o que significa que teria uma nacionalização da terra que não seria de ninguém e seria de todos ao mesmo tempo. E seria entregue a uma parte no programa de reforma agrária, mas a pessoa não poderia vender essa terra, quer dizer, ela utilizaria em usufruto desses pequenos produtores. Agora, essa reforma agrária, ela é absolutamente insuficiente se você não atacar o grande negócio, agronegócio multinacional. Porque como ele domina o campo, se você faz uma reforma agrária pelas beiradas, você não tem como, porque rapidamente esse grande negócio derrota a pequena propriedade. Não tem como fazer essa competição. Então, você tem que estatizar e nacionalizar essa grande empresa multinacional. Então, a reforma agrária se combina com uma revolução agrária, porque a estatização de toda a cadeia agroindustrial não é reforma agrária. Aí já é uma revolução agrária, uma revolução que tem a ver com a produção e a distribuição de alimento em toda a sociedade. Então, veja, basicamente, veja, é uma proposta muito simples, certo? De ser executada, porque quando a gente fala o domínio multinacional do campo brasileiro, a gente está falando de 21 empresas multinacionais que dominam o campo brasileiro. Então, se trata de quê? Que o Estado brasileiro nacionalize essas empresas, que elas são estrangeiras, elas não têm o interesse de produzir alimentos para o povo brasileiro, elas nem ligam para o povo brasileiro, elas produzem aqui pelos superlucros, certo? No momento em que ela não tiver esse superlucro, ela vai embora daqui ou ela deixa de produzir alimentos. Então, se trata apenas de nacionalizar e estatizar 21 grandes empresas e depois nacionalizar toda a terra no país, entregar em lotes para usufruto para 10, 20 ou 30 milhões de pequenos produtores que queiram trabalhar na terra. Para isso vai ter todo o incentivo do Estado, certo? Você teria uma combinação da produção dessa reforma agrária e da produção desse grande complexo agroindustrial estatal sob controle dos trabalhadores. Com essas medidas, que são muito simples, certo? Ela poderia resolver o problema da soberania alimentar no país e poderia resolver o problema da soberania nacional do país, recuperar, digamos, o controle do destino do país pela população trabalhadora. E poderia, inclusive, por que não, produzir alimentos para o mundo todo, para a África, para a América do Sul, para todo, e a preço muito baixo, a preços de custo baixo, sem o projeto de ter grandes lucros com isso, senão de ajudar a humanidade. E o Brasil, que não tem, por exemplo, lítio, poderia pegar da Bolívia, que tem 90% dos recursos de lítio, e lítio, eu não sei se você sabe que é o mineral do futuro, porque o lítio é que vai na bateria de celular, de computador, que vai nas baterias de carro elétrico, etc. Então, é um mineral do futuro. Nós, no Brasil, não temos lítio, então, mas a gente tem menos para algum lugar e traria lítio para nós, de acordo com a necessidade, sem um objetivo de exploração comercial ou empresarial, e sim no sentido de ajudar os povos, no sentido de quê? De que tenha uma união
latino-americana socialista dos povos latino-americanos, da América do Sul, etc. Para isso, a gente tem que romper com os Estados Unidos. E essa é a única possibilidade de desenvolvimento no Brasil. Por quê? Porque o Brasil só tem condições de desenvolver rompendo com o capitalismo. Não tem nenhuma condição do Brasil seguir se desenvolvendo com um projeto que a burguesia tem para o Brasil, que o Bolsonaro, capitão do mato, tem para o Brasil, mandados pelo Trump e por um setor do imperialismo. Não tem nenhuma possibilidade de desenvolvimento, porque a orientação deles é quebrar o Brasil. Então, a única possibilidade de desenvolvimento do Brasil é rompendo com o sistema capitalista e impondo uma economia socialista, certo? No país. Quem pode realizar isso é a classe trabalhadora brasileira, que não tem interesse de lucro, não tem interesse de explorar e ganhar dinheiro em cima da miséria dos outros, certo? Então, veja, você fazer restaurantes populares em todos os lugares, empregando milhões de trabalhadores que estão desempregados no Brasil, em todas as periferias, a R$1, isso é completamente plausível, é uma proposta até simples. Você fazer a reforma agrária e entregar lotes, sei lá, no tamanho que seja, para, digamos, 20, 30 milhões de famílias no Brasil, também é uma questão simples, certo? Nós temos terra no Brasil suficiente para isso. E uma parte importante dessas grandes, por exemplo, da parte da terra que está usada por capim para criar 216 milhões de cabeças de gado, poderia ser usado para a reforma agrária, assim como todos os outros lugares que podem ser como parte de um projeto de reforma agrária, certo? Que é o grande agronegócio, por exemplo, o Centro-Oeste, etc., que domina áreas do tamanho de países da Europa, por exemplo. Então, fazer uma reforma agrária também é uma coisa simples dentro do que é o Brasil, certo? E nacionalizar e estatizar o agronegócio é mais simples ainda, porque são 21 grandes empresas que teria que controlar no país. Então, veja, são saídas simples, mas elas dependem de uma decisão anterior, que é enfrentar o capitalismo e ter coragem de enfrentar os grandes produtores rurais nesse país, que desde 1500 estão explorando o povo brasileiro. E desde 1500 estão levando as riquezas daqui, os grandes produtores locais associados com o imperialismo. Porque são esses mesmos que levaram o pau-brasil, depois levaram o açúcar, depois levaram o ouro, depois levaram o café, e são todos eles que deixaram aqui a miséria instalada aqui. São os mesmos que dominam a Inglaterra, são os mesmos bancos que dominam a Inglaterra, que é o Rothschild, o Banco Rockefeller nos Estados Unidos, as grandes famílias do capitalismo, elas todas estão hoje aqui. São esses mesmos usineiros no Brasil, do agronegócio, que estão dominando desde 1500. São os mesmos bancos, como o Itaú Unibanco, que a sua riqueza se deu associada com o Rockefeller dos Estados Unidos e baseado nos cafezais que utilizavam mão de obra escrava no Brasil. Esses são os poderosos do Brasil que estão dispostos a destruir o Brasil. Nós temos que romper com esse pessoal. A crítica que nós fazemos ao PT, fazemos ao PSOL e a todas essas organizações que não estão dispostas a enfrentar com os ricos para resolver o problema do Brasil. E, ao não estarem dispostos a enfrentar com os ricos, terminarão capitulando às decisões desses ricos, terminarão governando para estes ricos, certo? Terminarão, quando chegar no poder, adorar o bezerro de ouro, certo? E não expulsar os vendilhões do tempo. Esse é o destino dos partidos e organizações que pensam que vão mudar o Brasil de braços dados com os poderosos, com os ricos do Brasil e do mundo. É uma ilusão grande, certo? Então, basicamente, é uma questão simples, mas depende de uma decisão política. O PSTU tem uma decisão política. O PSTU acredita que a única forma de desenvolvimento do Brasil é rompendo com o capitalismo. E a única forma, inclusive, de garantir uma reparação histórica aos povos afro-indígenas que construíram esse Brasil nos últimos 500 anos e que não têm reconhecimento. Os indígenas estão sendo dizimados agora pelo capitão do mato, por esse carcará sanguinolento. Ao mesmo tempo, 78 milhões de desempregados, a maioria é o povo negro e pobre desse país, que foi quem construiu esse país e que recebe reconhecimento
o desemprego, a humilhação todos os dias, certo? O ataque às comunidades quilombolas, certo? Isso é o que recebe o povo afro-indígena. Então, a reparação histórica a esses povos que construíram esse país só é possível rompendo com o capitalismo. Só é possível indo em direção ao socialismo, porque quem deve governar o país é essa maioria afro-indígena, que é a maioria da classe trabalhadora brasileira. E nós vamos governar esse país muito melhor do que esse Guedes, esse vagabundo Guedes, muito melhor do que esse capitão do mato, muito melhor do que todos esses governantes que passaram pelo Brasil nos últimos 500 anos. Nós vamos governar muito melhor esse país. Por quê? Porque somos nós que construímos esse país, certo? E se somos nós que construímos, nós vamos saber a melhor forma de que esse desenvolvimento do Brasil sirva para o ser humano e não para o enriquecimento de 200 ou 300 ou 500 empresas do Brasil e do mundo. Tá? Então é isso. Eu falando com o microfone desligado de novo. Estou agradecendo o Nazareno, o pessoal que está acompanhando aí. Estou dizendo que é sempre muito bom conversar com ele. O Nazareno sempre traz ótimas explicações, além de, né, ótimos apelidos. Eu gosto também, viu? Eu guardo todos para usar depois. A gente aprende e enriquece o repertório. Esse do Carcará sanguinolento você gostou. Gostei. Mas eu vou lhe dizer, o Carcará é uma sacanagem com o Carcará, viu? Mas tudo bem, Carcará sanguinolento vai ficar. Perfeito. Nazareno, a gente já está com as 2 horas de live, eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. A gente agradece a participação de você, é sempre muito bom conversar com você, mas vamos ficando por aqui. No mais, a gente deseja agora um bom descanso para você, ok? Ok, valeu. Valeu, Nazareno. Tchau para todo mundo e até a próxima. Valeu? Falou. Abração. Gente, muito bom o debate, sempre muito bom conversar com o Nazareno, né? Rende bastante, a gente poderia ficar aqui falando bastante coisas, mas a gente tem que, né? 2 horas de live já é bastante coisa. Ficaram algumas perguntas, o Maxwell fez uma pergunta, né? Tá pedindo a devolutiva da pergunta dele. É uma pergunta, Maxwell, muito profunda, o problema da disputa da consciência, etc. Esse seria tema para uma live inteira. A gente tem material sobre isso, se você quiser dar uma olhada no nosso site, pstu.org.br/formação. Tem cursos, tem bastante leitura a respeito disso, né? Mas eu posso te dizer por hora que, né, esse problema da disputa da consciência é o que o PSTU faz todos os dias. Então, se você tem interesse nisso, vem conversar com a gente, vem conhecer o nosso partido, ok? Gente, nesse sábado a gente não vai ter live, já estamos aí há 15 dias do processo eleitoral, começam a ter as convenções. Se eu não me engano, vai ter o lançamento das candidaturas de São Paulo. A Vera, candidata a prefeita, vai ser oficializada nesse final de semana. Então a gente vai fazer a transmissão desse evento, ok? Todos esses debates que a gente fez com o Nazareno, né, todos esses títulos que o Nazareno mencionou, estão disponíveis no site da editora Sanderman, né, sobre a Vale do Rio Doce, sobre a Embraer, sobre o campo brasileiro, né, sobre o problema do neodesenvolvimentismo, do neocolonialismo. Todos esses títulos estão lá disponíveis no site da editora Sanderman, ok? No mais, a gente agradece a participação de todo mundo. A gente volta a se falar, então, sábado tem a Convenção Eleitoral de São Paulo. Na outra semana tem um ato da LIT, mas a gente divulga no meio da semana, ok? Gente, no mais, agradeço a participação de todo mundo. Semana que vem a gente volta a se encontrar, então, ok? Um abraço, bom descanso.